Olá, estamos aqui novamente para falarmos sobre vetores, ainda dentro dessa unidade de aprendizagem, e hoje, para reforçar um pouco mais o assunto sobre vetores, nós vamos rever alguns exemplos feitos, onde nós iremos comentar o que está acontecendo. Eu acho que é uma boa maneira de a gente estar fazendo essa revisão. Então, só para recapitular, né, o que nós vimos até agora, que sobre vetor seriam variáveis compostas, ou seja, eu posso armazenar dentro dela N elementos, né, que eu determino, e todos esses elementos seriam homogêneos, ou seja, eles têm o mesmo tipo e o mesmo tamanho, certo? Então, como a gente tem N elementos dentro de um vetor, eu tenho que sempre me referenciar a qual posição dentro deste vetor, né? Ou seja, qual índice dentro desse vetor eu quero fazer alguma coisa. Então, eu quero colocar um valor dentro daquela posição, eu pego um valor que está naquela posição para usar no cálculo matemático, pego o que está naquela posição para fazer uma comparação com alguém e assim por diante. Então, sempre a gente tem que se referenciar a uma posição, correto? Então, nós tínhamos visto que a gente, quando cria um vetor, por exemplo, aqui um V de 6 posições inteiro, ou seja, eu vou ter um espaço para 6 elementos distintos inteiros, lembrando que a primeira posição é sempre 0, então a última, no caso aqui, vai ser 5, né? De 0 a 5 eu teria os meus 6 elementos. Todos eles são inteiros, então por isso que a gente falava que era homogêneo. Correto? Cada posição aqui tem o tamanho de 2 bytes, porque todo int em C é 2 bytes, correto? Então, é como se eu tivesse 6 variáveis simples aqui, uma do lado da outra, correto? Então, tá aqui. E tem essa variável i, né? Pode ser qualquer nome, mas ela tem que ser inteira sempre. Seria uma variável onde o conteúdo dela vai ser o número da posição que eu estou me referenciando. Então, a gente, quando trabalha com vetores, a gente pode expressar claramente qual é o número da posição que eu quero trabalhar, ou trabalhar com uma outra variável que dentro dela tenha esse número. Então, a gente viu que esse recurso de usar essa outra variável facilita bastante quando a gente precisa fazer um percurso num vetor, para fazer alguma coisa com ele, tá bom? Porque com uma estrutura de um for, de uma estrutura de repetição, a gente consegue ficar variando o valor dessa variável i, que vai de um valor mínimo até um valor máximo. Correto? Bom, então, já que nós lembramos de novo a nossa ideia sobre vetores, vamos ver alguns exemplos onde eu vou estar comentando o que está acontecendo. Então, temos o primeiro programinha aqui para resolver. Nós vamos ter que receber por digitação 8 números, né, dentro de um vetor. Copiar esses números para um segundo vetor, armazenando esses números numa ordem inversa. Correto? Então, o que a gente deduz aqui? Temos que sempre primeiro analisar o que está sendo solicitado. Então, nós precisamos armazenar 8 números no vetor. Então, esse vetor vai ter que ter 8 posições. Tendo 8 posições, ele vai de 0 a 7, correto? Só que eu vou precisar pegar esses números e armazenar, né? Quer dizer, o que tiver numa posição do vetor, eu vou jogar numa outra posição no outro vetor, na ordem inversa. Agora, então, esse segundo vetor vai ter que tamanho? Tem que ter o mesmo tamanho do outro, porque se eu vou levar os mesmos 8 números para o outro vetor, ele também tem que ter um tamanho 8. Então, já vimos a necessidade de criarmos 2 vetores de tamanhos 8 números inteiros, correto? Como é que é armazenar na ordem inversa? Então, a gente tem que lembrar que o espaço de um vetor, no caso aqui, vai de 0 a 7, os dois, né? De 0 a 7. Armazenar na ordem inversa seria o quê? Eu pegaria o que está na posição 0 de um e armazenaria na posição 7 do outro. Aí, o que está na posição 1 de um, eu jogo na 6 do outro. O que está na posição 2 de um, eu coloco na posição 5 do outro. Até que, quando eu terminasse isso, eu estaria pegando o que estaria na posição 7 desse primeiro, jogando na posição 0 do outro. Ou seja, eu vou pegar os valores do primeiro vetor, de 0 a 7, armazenar no segundo vetor, de 7 a 0. Correto? Então, às vezes, para a gente imaginar isso, a gente pode até desenhar num papel os 2 vetores, preenchê-los com números aleatórios, né? E verificar o que é que a gente tem que fazer. A partir daí, a gente pode estar bolando algum algoritmo,
correto? Então, para trabalhar isso, como eu falei, a gente vai... No caso aqui, eu criei dois vetores, um V1, 8 posições, um chamado V2, de 8 posições. Como cada um desses vetores vai ter índices, né, que não vão estar no mesmo lugar, né, porque se eu fosse pegar o que está na posição 0 de um, jogar na 0 do outro, o que está na posição 1 de um, jogar na 1 do outro, um índice apenas bastaria, tá? Porque sempre estaria aquele 0, sempre estaria no 1, sempre estaria no 2 e assim por diante. Mas nós vimos que para trabalhar a ordem inversa, quando o índice de um estiver em 0, o índice do outro tem que estar em 7. Quando estiver em 1, tem que estar em 6. Então, há necessidade de a gente trabalhar dois índices. Então, criei chamado 1 e 1 e 1 e 2, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é preencher esse vetor com números. Eu vou preencher, no caso, o vetor V1. Criei um for, estou trabalhando meu índice 1 aqui, o I1, né? Ele está indo de 0 até 7, que é o máximo. Toda vez que voltar, essa variável I1 é adicionada de uma unidade, correto? Então, ela vai fazer 0, 1, 2, até inclusive 7. Quando ela chegar a somar, virar 8, isso aqui vai dar falso, ele cai fora. Aqui dentro eu fiz o quê? O comunzão da gente pedir uma por digitação, né? Peço para digitar um número, o que for digitado eu vou guardar dentro do vetor V1 na posição I1. Então, como eu estou trabalhando esse vetorzinho aqui, ó, de 0 a 7, eu estou armazenando os números das posições 0 a 7. Bom, quando eu cair fora desse vetor, eu sei que o vetor V1 vai estar completo, com 8 números inteiros armazenados dentro dele, correto? Então, o que a gente teria que fazer? Estaria na hora da gente fazer o copiar, o armazenar, quer dizer, eu vou pegar um valor de uma posição de um e jogar na posição do outro, correto? Então, a gente até conversou sobre isso, como é que a gente poderia fazer isso daqui? Um forzinho apenas resolve o nosso problema, tá? Então, agora nós vamos trabalhar o vetor V1, né? O que está no vetor V1, armazenar, lembrar que armazenar é o sinal de igual, tá? O que está no vetor V1 vai ser armazenado no vetor V2. Então, no V1 eu vou usar o índice 1, para o vetor V2, que é o que vai receber, né? Que está do lado de cada igual, ele vai usar o índice I2. Bom, para isso aqui acontecer, como é que ficaria o nosso for aqui em cima? Tá? Então, vamos ver aqui no nossa parte, a primeira parte do for, que é a inicialização. No caso aqui, eu estou fazendo duas inicializações, usei a vírgula para separar as duas. Quais são as inicializações que eu vou fazer aqui? A variável I1, que é o índice do meu V1, como a gente combinou, ele iria começar de 0, correto? Isso, então, a variável I2, que é a que eu vou usar no vetor V2, eu vou começar com 7. Tá? Uma começa com 0, outra começa com 7. Se esta aqui começa com 0, ela vai ter que ser incrementada de 1 em uma unidade. Então, aqui no terceiro parâmetro, a gente colocou o quê? I1 mais mais. Como a I2 está com 7 e o objetivo dela era valer 7, 6, 5, até chegar em 0, eu vou ficar decrementando uma unidade sempre dela, tá bom? Então, começamos com 0 e 7, incrementamos e decrementamos aqui toda hora que voltar. Aqui no parâmetro do meio, que é a condição, né? No caso aqui eu usei uma única condição que basta, eu coloquei testando a variável I1. Como é ela que está começando de 0 e ela vai crescer, eu vou dizer que eu quero fazer isto aqui embaixo, enquanto I1 for menor ou igual a 7. Eu poderia ter trabalhado a I2 se eu quisesse, mas a I2 como é que eu colocaria? Como ela é com 7, ela vai voltar para trás para chegar a 0. Eu faria aqui a condição, enquanto I2 fosse maior ou igual a 0, tá? Inclusive o 0. A hora que ela subtraísse mais uma unidade e virasse menos 1, não faria mais, correto? Então, aqui eu tô dizendo que se meu I1, na primeira vez que eu começar, meu I1 é 0, meu I2 é 7. Então, eu vou pegar o que está na posição 0 do V1, armazenar na posição 7 do V2. Seria alguma coisa parecida com o que tá aqui, ó. Eu joguei alguns números aqui dentro desse vetorzinho V1, tá? Que a gente teria feito nesse primeiro for aqui, e eu estou numa situação aqui nesse outro for, que é o primeiro caso, né, onde meu I1 está com 0 e o meu I2 está com 7, foi o que eu acabei de colocar aqui no for.
tá? Então, o que que eu iria estar fazendo se fosse isso? Este número 1, que está armazenado na posição 0, vai ser armazenado aqui na posição 7 do vetor V2, correto? Depois, se eu fizesse mais e o menos, eu ia estar pegando o que está na posição 1, né? Porque 1 iria para 1, que está na posição 1 é o 9. Eu jogaria aqui na posição 6. Por que na 6? Porque o I2 vai subtrair uma unidade. Se ele era 7, ele vai para 6, tá? Então, eu vou estar colocando todos esses números daqui para cá, correto? Se eu fizer isso aqui, o meu vetor 2, quando eu for olhar, né, os valores dentro dele, eles vão estar totalmente na ordem inversa do que está no V1. Então, é muito simples, tá bom? Armazenar, sinal de igual, lembrar que a gente pega o que está num vetor e joga no outro. E copiar, colar, correto? A gente não destruiu o valor que estava lá em cima, a gente só pegou o valor e copiou igual para outra posição. Feito isso daqui, eu fiz mais um forzinho, tá? Para mostrar no vídeo como o meu vetor V2 ficou logo após esse armazenamento. Então, peguei a variável I2, só que agora eu tô começando de 0 até 7, porque eu tenho que começar daqui para cá, para mostrar, né? Se eu for mostrar daqui para cá, vai ficar igual o outro de cima. Então, mostrando da 0 até a 7, eu vou estar vendo os números da outra ao contrário. Então, tá aqui, né? Estamos mostrando no vídeo o conteúdo do vetorzinho V2, utilizando a variável I2. Aqui também eu usei aquele recurso do barra T, que a gente já trabalhou, que é o barra tab, né? Ou seja, eu trabalho sempre com tab. Então, o que que eu fiz aqui no começo? Antes de começar esse for, eu coloquei um título no vídeo, né? Pulei uma linha, números armazenados em V2, pulei mais uma linha para deixar o cursor parado na linha de baixo, e aqui, toda hora que eu passava, eu fazia apenas um cout, né? Mostrando o conteúdo desse vetor V2 naquela determinada posição I2, e dando um tab na frente. Então, eu iria estar vendo esses 8 números, um após o outro, sempre na mesma linha, com um espaço bonitinho. Bom, é um recurso, é apenas para visualização, correto? Então, deu para a gente perceber, esse exercício aqui foi para a gente trabalhar bem a ideia de dois vetores manuseando índices diferentes. Bom, vamos ver mais um exemplo. Vamos receber por digitação agora 5 notas de matemática de uma turma num vetor. Até aí, tudo bem. Aí, o que a gente faz em seguida? Vamos calcular, visualizar e armazenar a média dessas notas no final do vetor. Como assim no final do vetor? A gente não ia só armazenar 5 notas? O que a gente está querendo aqui? A gente está querendo que, após as 5 notas armazenadas, na próxima posição tenha a média dessas 5 notas, tá? Tudo bem para fazer, tá? Todo mundo é float aqui, porque são notas, então dá para a gente fazer. Então, se eu vou querer 5 notas e mais um espaço para média, eu vou precisar de um vetor de 6 posições. Então, eu criei um vetorzinho aqui chamado NotMat, né? As notas de matemática, de 6 posições, tá bom? E ele é tipo float, porque ele vai ser armazenado notas, e as notas podem estar com valores quebrados. Temos uma variável aqui chamada soma também. Por que eu tenho uma variável chamada soma? Porque eu tenho que somar as 5 notas para depois dividi-las, esse resultado por 5, tá? Então, onde eu vou armazenar essas notas? A soma dessas notas? Preciso de uma variável. Então, criei aqui uma chamada soma. Como eu estou somando notas que são floats, a variável soma também é float. A variável i, aquela que a gente já conhece, vai ser utilizada para ser o índice do nosso vetor. E ela é int, ela não pode ser float, correto? Bom, então já reservamos o espaço aqui. Logo de cara aqui, vamos fazer um for para armazenarmos as notas que vão ser digitadas e, ao mesmo tempo, já vamos somando essas notas, tá? Então, como é que nós trabalhamos esse for aqui? O nosso forzinho começa de 0. A nossa variável soma, como eu vou utilizá-la aqui dentro para ficar acumulando, né, a soma das notas, eu também começo de 0, então fiz aqui 2 inicializações separadas por vírgula. O próximo parâmetro aqui ficou a condição. Então, como a gente tinha comentado aqui, o nosso vetorzinho tem 6 posições. Se ele tem 6 posições, ele vai de 0 a 5, correto? Só que as notas vão ser armazenadas de 0 a 4. Na posição 5, que é a última posição desse vetor, é que eu vou colocar a média,
correto? Então, este for aqui, o meu i vai ter que funcionar até 4 apenas, não até 5, correto? Eu só preciso de 5 notas. Então, ele vai de 0 a 4, que é o máximo. Toda hora que voltar, e incrementado de uma unidade para mudar de posição. Aqui dentro, né, pedi uma nota, guardei dentro do vetorzinho NotMat, na posição i, tá? Vou estar preenchendo sempre de 0 a 4. E ao mesmo tempo que eu peguei essa nota e armazenei aqui dentro, eu já aproveito ela e acumulo na variável soma. Então, vamos ver aqui a ideia de acumulação. O que é a acumulação? É uma variável que ela participa de um cálculo matemático, né? Algo é somado dentro dela, e o resultado é armazenado dentro dela mesma. Então, ela tem um valor, ela ganha mais alguma coisa e guarda um novo valor dentro dela, tá bom? Então, a variável soma, por isso que ela começa a primeira vez com 0, porque 0 mais a primeira nota dá um valor que é a própria nota, e esse valor é guardado na variável soma. Da próxima vez que eu passar aqui, eu pego o que eu tinha da última vez armazenado nessa variável soma, somo com a próxima nota que eu recebi aqui, o novo resultado armazeno aqui, tá bom? Essa é a ideia da nossa acumulação. Feito isso, né, quando eu sair do for, eu vou ter dentro dessa variável soma a somatória das minhas 5 notas que foram digitadas aqui dentro. O que eu vou fazer? É uma média aritmética? Então, o conteúdo dessa variável soma eu vou dividir por 5. Se eu fizer essa divisão, eu vou ganhar a média aritmética das minhas 5 notas, correto? E o resultado eu estou jogando aonde? Armazenando aonde? Aqui não foi dito que a média deveria ser armazenada no final do vetor, ou seja, na última posição, que seria a nossa posição 5, né? Nosso vetorzinho ia de 0 a 5, então na posição 5. Então, eu coloquei aqui, peguei o vetor de novo nessa posição i e joguei o valor lá. Detalhe, aqui eu poderia ter colocado o número 5, porque eu quero forçadamente que vá para a posição 5. Mas eu coloquei o i. Por que eu coloquei o i? Porque eu sei que o i, nesse momento, está com 5. Como que eu sei disso? Porque eu acabei de sair de um for, né, que estava trabalhando com a variável i, que começou de 0, toda hora foi incrementada de uma unidade, né, e só poderia ser utilizada até, no máximo, a 4, tá? Então, quando foi que esse for terminou? Quando a condição deu falsa. Se ela deu falsa, era porque i não era mais menor nem igual a 4, ou seja, ele era maior que 4, então ele era 5. Correto? Porque enquanto ele fosse 4, eu ainda trabalhei aqui dentro. Na hora que eu voltei, ele virou 5, aí eu caí fora. Então, certeza que meu i vale 5 nesse momento, tá? Por isso que eu pude colocar. Mas a gente poderia ter colocado a posição número 5 aqui dentro, que iria da mesma coisa. Então, armazenei e aproveitei, mostrei no vídeo, porque foi pedido para a gente calcular, visualizar e armazenar a média. Então, sempre ver direitinho o que está sendo solicitado lá em cima, correto? Aqui eu fiz só para a gente exemplificar o nosso vetorzinho, como é que seria a cara dele, né? Esse NotMat aqui. Então, olha, tinha 6 posições, vai de 0 a 5. Nas posições de 0 a 4, eu armazenei notas, né? Escrevi aqui em cima até as notas, e deixei a última posição, que era 5, para guardar a média. Por isso, então, que eu falei aqui, meu forzinho foi de 0 a 4, foi só até aqui. Então, se eu tivesse digitado essas notas, 6, 7, 5,5, 8, 10, né? E tivesse somado esses valores aí dentro, né, na variávelzinha soma, como é que eu estaria da primeira vez? Eu estaria começando de 0, tá aqui. Quando eu tivesse a primeira nota armazenada aqui, que era o 6, 6 mais 0 daria 6, guardei o 6, tá? Aí apareceu a outra nota que era 7. 7 mais o 6 que eu tinha deu 13, coloquei o novo resultado 13. Aí apareceu, nesse exemplo aqui, 5,5. 13 mais o 5,5 deu 18,5. Aí apareceu o 8. 8 mais 18,5 deu 26,5. Joguei o 26,5 aqui. Aí apareceu uma nota 10. 10 mais 26,5 deu 36,5. Coloquei aqui. Ou seja, eu sempre estou colocando o último resultado na variável soma. Então, é uma variável acumuladora. Por isso que quando a gente saiu aqui fora do for, dentro dela tinha a soma de todos os números. E eu pude dividir por 5. Tá? Então, no caso aqui, o 36,5 dividido por 5 deu 7,3, que foi jogado aqui na quinta posição do vetorzinho NotMat, tá? Que eu fiz aqui do lado. Meu i estava valendo 5 no momento, e a gente colocou o conteúdo lá dentro. Correto?
Então, essa é só para a gente simbolizar alguma coisa que poderia estar acontecendo nesse programa, para ver se funcionaria o nosso programinha, correto? Mais uma ideia aqui, vamos lá. Vamos receber por digitação 6 números num vetor. Então, precisamos de um vetorzinho de 6 números para armazenar alguma coisa da posição 0 a 5. O que a gente vai fazer com esses números lá dentro? Vamos determinar e visualizar qual o maior número que está lá dentro e em que posição ele se encontra. Então, vamos lá. Vamos criar um vetorzinho chamado, no caso aqui, num, 6 posições, para trabalharmos a posição de 0 a 5. Temos a nossa variável i, que vai ser o nosso índice. E aqui, como eu preciso ter o maior número e o número da posição dentro do vetor onde ele se encontra, né? Eu criei mais 2 variáveis. Então, o objetivo dessa variável maior é, no final, dentro dela, está o maior número que eu encontrei no vetor num. E na variávelzinha pós, que é a pós de posição, eu teria um número da posição do vetor onde está este maior número. Então, esse número seria aquele número 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, correto? Um desses números aí. Bom, vamos ver como é que a gente vai trabalhar isso aqui. A ideia, então, aqui seria a gente primeiro armazenar 6 números aqui dentro. Isso é fácil, um forzinho funciona, né? E depois, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pegar cada número que está dentro desse vetor, lá bonitinho, comparar com essa variável chamada maior. Bom, então, toda vez que eu achar um número maior do que está aqui dentro dessa variável, eu pego esse número e jogo aqui dentro dela, tá? E comparo com o próximo número. Se ele não for maior, fica o mesmo que tá. Se eu fizer isso, quando eu chego no final, eu tenho o maior número, tá bom? Mas, ao mesmo tempo que eu guardo um maior número aqui dentro, se eu armazenar esse novo número aqui dentro, porque ele é maior, o número dessa posição eu guardo aqui dentro também. Tá? Então, essa é a ideia do nosso algoritmo. Então, começando aqui, o nosso forzinho comum, tá? O i vai de 0 a 5, i mais, toda hora que volta, recebe um número, guardando no nosso vetorzinho num na posição i. Acabou o for, o que eu tenho aqui? 6 números armazenados no vetor num. Então, agora vamos trabalhar aquela ideia. Se a gente já tem os 6 números, vamos trabalhar a ideia de fazermos a comparação com a variável maior. Só que tem um probleminha. Da primeira vez, quando eu pegar o que está na posição 0 e for comparar com o que está na variável maior, o que tem lá dentro para eu comparar? Né? Eu poderia estar jogando um número qualquer lá dentro para falar assim, não, é certeza que sempre o que está na posição 0 vai ser maior, então eu já vou colocá-lo lá dentro, não vai ter problema nenhum. Mas uma regrinha boa da gente trabalhar isso é pegar nessa variável maior e já colocar o que está na posição 0 desse vetor. Por que eu faço isso? Porque aí eu garanto que eu já estou começando com um número válido, tá bom? Então, até o momento, eu só estou vendo a posição 0, ela é o maior número que eu tenho. Então, ela já vai para a variável maior. Dali para frente é que eu vou comparar com as outras posições, com a 1, com a 2, com a 3, até chegar na posição 5, correto? Então, vamos tentar ver essa ideia aqui. Fiz um for aqui, tá? Então, aqui na parte inicialização, que é o primeiro parâmetro, eu peguei a variável maior, que é essa variável aqui em cima, joguei dentro dela o que está armazenado no vetor num, na casinha 0, tá? Aquilo que eu comentei. Então, vamos começar essa variável com um valor bonitinho, que é um valor válido para comparação. É um valor que faz parte do meu vetor. Tá? Depois peguei a variável pós, que vai ser a variável que vai ter o número da minha posição do maior número. Se eu joguei lá dentro da maior o que estava na posição 0, então o número 0 vai para essa variável pós. Ou seja, até o momento aqui, eu tenho esse primeiro número armazenado lá, e que ele é o maior, até agora, né? E o número da maior posição é a posição 0. Correto? Então, tá aqui. A variável i, que é a variável que eu vou ter que ficar trabalhando aqui dentro, tenho que inicializá-la também. Detalhe, não comecei de 0. Por que eu não comecei de 0? Porque a posição 0 eu já usei para guardar aqui dentro. Então, por que eu vou comparar com ela de novo? Ela vai ser igual, tá? Então, eu vou começar a comparar a partir da posição 1, da 1 para frente, até chegar, inclusive, na posição 5. E toda vez que eu voltar para trás nesse for, vamos fazer um i mais. Tá? Então, agora aqui dentro que eu vou fazer o tal do if comparando. Então, como é que a gente compara?
comparo quem está no vetor num, na posição i, se ele é um conteúdo maior do que está armazenado nessa variávelzinha maior. Se for, eu pego o que está nessa posição i do vetor e jogo dentro da variável maior. Tá? Por quê? Porque ele era um conteúdo maior, então ele vai para lá. Se não for, não faço nada. Se eu copiei esse número para lá, para a variável maior, então esse número até o momento, né? Ele é o maior, e essa posição i me indica que é a posição onde está esse número maior. Então, o valor da posição i eu jogo na variável pos também, tá bom? Então, se eu jogar um número para maior, o número dessa posição eu jogo também aqui. Detalhe, esse meu if não tem else. Por quê? Porque caso isso aqui não seja maior, não tem nada para fazer. É só passar para frente e pegar a próxima posição para comparar. Tudo bem? Então, eu vou comparar da posição 1, que está na 2, que está na 3, na 4 e na 5. Terminando, eu posso dar uma mensagem no vídeo dizendo lá, o maior número mostro a variável maior, que está na posição, e mostro a variável pos. Correto? Então, só para exemplificar aqui também o nosso desenho, né? Se a gente tivesse esse vetor num e eu tivesse armazenado aqui 6 números, por exemplo, durante esse for, né? Coloquei esses números aqui dentro. Lembrando que quando a gente começou aqui a variável maior, né? Ela deve ter começado com o número 15, que era o meu maior número até o momento, e a minha variável pos começou de 0, correto? Daí para frente eu fui comparando, ó. Como o meu i agora é 1, quem está na posição 1 é o 27. Então, o 27 era maior que o 15, que estava guardado na variável maior? Era. Então, o 27 foi lá para a variável maior. Aí, apareceu da próxima posição. O 6 era maior que o 27? Não, continua o 27 aqui dentro. Aí, fui indo para frente. Na posição 3 tem o 81. 81 é maior que o 27 que estava guardado aqui dentro? É. Então, pega esse 81 e joga para cá. Que posição que ele tá? 3, joga a posição 3 aqui. Continua comparando. O próximo é um 30. O 30 é maior que o 81 que tá aqui? Não. Então, continua do jeito que tá. Pega o próximo valor. É um 12. O 12 é maior que o 81 que tá guardado aqui? Não. Então, continua do jeito que tá. Ou seja, acabamos o for. Na variável maior temos o maior número. Na variável pos temos o número da posição onde estava esse maior número. Bom, por isso que nós podemos mostrar lá aqui embaixo o conteúdo da variável maior e o conteúdo da variável pos. Bom, espero que tenha dado para vocês entenderem o manuseio dessa parte aqui. Vamos fazer só mais um exemplinho. Vamos receber por digitação 7 números num vetor, e aí tudo bem. Em seguida, vamos receber o número de uma posição do vetor. O que é um número de uma posição? Se o nosso vetor tem 7, né, para 7 números, ele vai de 0 a 6. Então, o número de uma posição seria os números de 0 a 6, qualquer um desses números aí. O que eu faço com isso? Recebi o número dessa posição, né, uma variável qualquer, aí eu vou fazer o quê? Vou trocar o valor que está nessa posição escolhida com o valor da próxima posição ao lado dela. Então, significa o quê? Se alguém me digitar a posição 2, eu vou pegar o que está na posição 2, jogar na 3, e o que está na posição 3, eu jogo na 2, tá? Se tiverem me digitado posição 5, então eu vou pegar o que está na posição 5, jogar na posição 6, o que está na posição 6, eu jogo na posição 5. Troco os conteúdos. Mas e se eu estiver lá na última posição, né? Lembrando que o nosso vetor vai de 0 a 6. E se eu estiver na posição 6? Eu não posso pegar a posição 7, ela não existe. Então, eu até coloquei aqui a informação. Se a posição digitada, o número da posição digitada for a última, que no nosso caso é 6, a gente troca pelos valores da posição 0. Então, se eu estiver na posição 6, eu vou pegar o que está na 6, jogar na 0, o que está na 0, eu jogo na 6, tá bom? É só isso que é para fazer, um negocinho bem simples, tá bom? Bom, vamos ver como a gente vai trabalhar aqui. Então, antes de mais nada, precisamos de um vetorzinho de 7 posições inteiro, temos uma variável chamada i, e temos mais 2 variáveis aqui. Criei uma chamada pos, que é a variável que eu vou usar para que o usuário me digite dentro dela o número da posição que ele quer trabalhar, entre 0 e 6. Correto? O número que tiver lá dentro. Eu já inicializei com 10 aqui, mas eu já vou mostrar por quê.
Mas o objetivo da variável é para isso daí. E temos a tal da variável troca aqui, que é uma outra variável inteira. Para que eu preciso dela? Se a gente pensar que nós temos dois valores em dois lugares distintos e temos que trocar de lugar um com o outro, eu não posso simplesmente pegar o primeiro e jogar em cima do segundo, porque depois eu não tenho esse segundo valor para voltar para o primeiro. Por quê? Porque da primeira movimentação eu perdi, né? Acabei deixando as duas variáveis com o mesmo valor. Então, qual é a ideia quando a gente tem que trocar conteúdos de variáveis? É muito importante. A gente trabalha com uma terceira variável. Ou seja, eu crio essa variável auxiliar, onde eu salvo um dos valores, né? Para que eu não perca e possa devolver para outra variável. A gente já vai ver lá na frente funcionando. Então, esse é o objetivo da variável troca. Bom, vamos começar, né, com o nosso forzinho aqui. O nosso i vai de 0 a 6, recebendo números dentro do vetorzinho val, né? Recebi e guardei da posição 0 até a posição 6, tá aqui bonitinho armazenado, tá? Até aí sem problema. Agora que eu vou receber por digitação um número de uma posição. Só que aqui é o seguinte, eu até posso colocar a mensagem lá para o usuário, me digite números de uma posição de 0 a 6. Agora, quem me garante que o usuário não vai digitar o número 20, o número 50, o número 112, né? O número -3? São números inválidos para o meu vetor. Tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, não adianta eu até pedir para o usuário digitar, eu recebo, posso fazer na sequência um if, para perguntar se o número tiver menor que 0 ou maior que 6, então estaria errado, peço de novo, digite novamente esse número, mas quem que me garante dessa próxima vez ele vai ter digitado correto? Aí eu vou ter que fazer um outro if, e vai fazer um outro if, e quando é que eu vou parar? Né? Então, a gente não sabe quando que o usuário poderia estar digitando. Pode ser que 10 vezes seguidas ele fique me digitando números errados. Mas pode ser que da primeira já saia. Mas pode ser que da segunda já seja tudo bem. Mas pode ser que demore 50. Como é que eu faço? Tá? Aí que vem um recurso bem interessante que eu coloquei aqui para vocês. Eu fiz um loop aqui. Tá bom? Vamos ver se vocês vão entender esse loop aqui. Fiz um while aqui, com a condição, e olha o que eu coloquei aqui dentro. Dentro do bloquinho desse while aqui, é que existe a solicitação para digite a posição do vetor. Até coloquei aqui, entre 0 e 6, que é para o usuário saber. E recebo nessa variávelzinha após. Mas esses dois comandos estão presos nessa estrutura de repetição. Toda estrutura de repetição tem uma condição, né? Que ela é avaliada, enquanto ela for verdadeira, eu fico aqui dentro. Quando ela ficar falsa, é que eu caio fora, não é isso? Então, a minha ideia é ficar aqui dentro, pedindo, enquanto essa condição for verdadeira, tá? Então, eu coloquei aqui, enquanto o conteúdo da minha variável pos for menor que 0, ou conteúdo da minha variável pos for maior que 6, por que isso? Porque menor que 0 seriam os números negativos que não me interessam, né? E maior que 6 seria de 7 para cima, que são os valores que também não me interessam. Eu só quero de 0 a 6, correto? Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, eu vou ficar preso aqui dentro. Então, por isso que eu comecei a minha variável pos com 10. Por quê? Para a primeira vez, isso aqui já dá verdadeiro e eu forçadamente entrar aqui dentro. Então, vamos ver aqui como aconteceria com essa variável pos estando com o valor 10. Eu chegaria aqui e ele perguntaria, conteúdo da variável pos é menor que 0? Então, 10 é menor que 0? Não, é falso. Vamos ver a outra condição. O conteúdo da variável pos, que é 10, é maior que 6? É verdadeiro. Então, lembrando, nós temos um falso, temos um verdadeiro com um ou no meio. Falso ou verdadeiro dá o resultado verdadeiro, correto? Lembrando que quando a gente usa o ou, basta um ser verdadeiro que todo o resultado dá verdadeiro. Então, deu verdadeiro logo de cara, né? Porque 10 era maior que 6. Então, eu entrei aqui e pedi um número. Vamos supor agora que o usuário digitou 25. Jogou um 25 aqui. Aí, a gente volta no while. 25 é menor que 0? Não, falso. 25 é maior que 6? É, verdadeiro. Com esse ou no meio deu tudo verdadeiro. Eu entro aqui de novo. Peço novamente. Por quê? Porque ele me digitou alguma coisa errada. E eu posso ficar aqui várias vezes enquanto ele ficar me digitando coisa errada. Agora, vamos supor que
uma das vezes que eu entrei realmente, ou logo de cara, né? Ele já me digitou um número bonitinho, me digitou a posição 3, sei lá, né? O que eu faço? Eu sou obrigada a voltar aqui em cima. Então, 3 é menor que 0? Falso. 3 é maior que 6? Falso também. Falso com falso dá tudo falso. Então, se a condição inteira deu falsa, eu não vou entrar mais dentro desse while, vou pular o while e continuar o programa para baixo. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa ideia aqui, que é um recurso bem legal quando a gente quer ter certeza, né, para poder validar o conteúdo de algo que o usuário está digitando, dentro, por exemplo, aqui de um caso de valores, né, do intervalo de valores. Tudo bem? Bom, quando nós sairmos aqui desse while, então, a gente sabe que nós temos nosso vetor val preenchido com 7 números e temos um número de uma posição guardada nessa variável pos. O que a gente vai fazer na sequência aqui? Continuando o nosso programinha, nós teríamos, então, que começar a fazer a troca. Então, como eu falei, né, eu tenho duas possibilidades. Pode ser que o meu valor digitado já seja 6 ou não, né? Então, a gente viu que podia ser de 0 a 5. Se ele for 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, eu posso usar a próxima posição que existe para fazer a troca. Agora, quando for a posição 6, a gente viu que ela tinha que ser trocada pela posição 0. Então, só nesse caso, ela era alguma coisa diferenciada. Então, eu tive que fazer um if para testar isso daí. Então, se o que foi digitado na posição pós era o número 6, então vamos fazer a troca com a posição 0. Então, fazemos esses 3 comandinhos aqui. Aí que nós vamos trabalhar aquela variável troca. Eu vou pegar o que está nessa posição 6, armazenar dentro da variável troca, para salvá-la, para ela não ficar perdida, tá bom? Guardei lá bonitinho. Aí sim, nessa posição 6, eu posso jogar o que está na posição 0 do vetor, tá bom? Jogo lá. Então, eu posso jogar lá? Posso, porque o que estava lá eu salvei nessa variável troca. Aí eu pego o que está na troca, que é aquela variável lá em cima, e jogo na posição 0. Então, eu acabei fazendo a troca dos dois valores, tá bom? Então, para fazer isso, teve necessidade de a gente trabalhar uma variável auxiliar, para auxiliar nessa parte de fazer a troca. Agora, e quando não era a posição 6? Aí era sempre com a posição vizinha. Então, a gente teria um else aqui, onde eu estaria mostrando isso daí. Então, para qualquer outro caso, que não seja 6, que seja de 0 a 5, sempre trabalho com a posição do vizinho à frente. Então, vamos fazer a mesma ideia. Eu vou jogar na variável troca, que está no vetor val, na casinha pós, tá bom? Aqui é certeza, porque como a gente já saiu daquele while lá atrás, né, que garantiu pra gente que a gente saiu com o número válido, se eu entrar nesse else, dentro da variável pós, ou tem 0, ou tem 1, ou tem 2, ou tem 3, ou tem 4, ou tem 5. Então, vai funcionar, tá bom? Então, o que estiver nessa posição indicada, guardo na variável troca. Aí, ó, o recurso que a gente já aprendeu na outra aula. Eu vou pegar o que estiver na posição pós mais 1, tá? Que é a posição da frente, e vou jogar nessa posição pós. Então, por exemplo, se a nossa variável pós tiver o número 3, né? Eu vou chegar aqui primeiro, eu vou pegar o que está na posição 3 e guardar na troca. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Se pós vale 3, 3 mais 1 é 4. Então, eu vou pegar o que está na posição 4 e armazenar na posição 3. Pós continua com o valor 3, tá? Lembrando que isso daqui não altera o conteúdo. A gente não fez pós mais, só fizemos pós mais 1, só para fazer um cálculozinho aqui temporário. Bem? Então, o que estaria na 4, a gente jogaria na 3. E agora, pegaríamos o que está na variável troca, que a gente salvou aqui em cima, e colocaríamos nessa posição pós mais 1, que no caso aqui seria a 4, tá bom? Então, o que estava na 3 foi para a troca, o que estava na 4 foi para 3, o que estava na troca foi para 4, tá? Com isso, os valores ficariam trocados. E eu estaria no final mostrando o meu vetor, né? Dizendo que, ó, logo após a troca que eu fiz aqui em cima, né, num desses dois pedaços, eu consegui, né, a troca bonitinha e estou mostrando como é que ficou. Então, a gente poderia até ter uma visualização alguma assim, né? Se eu tivesse o meu vetorzinho val aqui antes, vamos supor que eu tivesse digitado esses números aqui, 15, 25, 33, 10, 18, 7 e 16. Tá? E lá atrás, na variável pós, eu saí de lá, né, com um valor válido, que no caso era número 4. Então, se eu coloquei o 4, é porque eu queria trocar entre o 4 e o 5. Então, ele ia cair nesse else aqui, né?
Como eu falei para vocês, a gente teria o que estava na 4, guardava na troca. O que estaria na 5, jogava na 4. O que estaria na troca, jogava na 5. Então, ó, ficaria esses dois valores aqui. O 18 viria para cá e o 7 viria para cá, que é o que ficou depois, né? Se eu mostrasse esse fora aqui no final, eu veria depois o meu vetor, né? 7, 18. Os outros números não foram mexidos. Tudo bem? Se fosse o caso aqui da de cima, como a gente comentou, seria trocar o 16 pelo 15 nesse exemplo, né? Então, o 16 tinha que vir para cá e o 15 vir para cá, mas trabalhando com a variável troca, correto? Senão a gente perde o valor. Na hora que a gente pega o 16 e joga aqui, fica o 16 e cadê o 15, né? Para poder devolver para cá. Por isso que a gente usa uma outra variável para salvar. Tudo bem? Então, espero que esses exemplos que a gente viu aqui, que trabalhou diversos conceitos, tenha dado para reforçar um pouco mais a ideia de vetores para vocês, tá bom? E vamos ficando por aqui, até uma outra oportunidade. Obrigada!